Olá, gente, tudo bom? Então, para a gente começar, né, nesse canal, eu gostaria muito de falar sobre a minha experiência de conselheira tutelar. Muitas pessoas têm curiosidade, de como a gente trabalha, como é esse trabalho, o que a gente faz, se é difícil. Gente, é muito difícil, é muito difícil, muito difícil. Tem várias etapas, né? Mas assim, a primeira coisa que eu aprendi na prática, durante um tempo, claro, deixa eu botar o óculos aqui para que eu vou ler rapidinho, é tirar a sua cultura, o seu conceito de família, a sua experiência de vida e entender o outro, né? Porque a gente tem uma família, cada um tem a sua família, né? Cada um tem seu jeito de criar seus filhos, cada um tem seu conceito. Então, quando a pessoa senta na sua frente para você atender, você tem que entender o que ela quer de ajuda e o que você pode ajudar. Então, em um caso bem simples, né, muitas das vezes essa mãe se sente, essa mãe, vou tratar dela, dessa mãe especificamente, que ela é separada do pai da filha dela, tem alguns meses e ele vai buscar a criança, né, é, dia sim, dia não, aquela coisa toda, e ela fica com medo de acontecer alguma coisa com a criança, dele levar e não trazer de novo. Então ela chega ali muito temerosa. Ai, é minha filha, esse pai nunca deu assistência. Eu tô falando dos dois, também às vezes é o pai que chega lá, teve um relacionamento de muito tempo e por algum motivo eles se separam. E aí ele passa a ter pouco contato com essa filha, porque essa mãe, vamos se colocar assim, devido à situação de casamento, ela começa a ter restrição a esse homem. E aí passa para a filha, para o filho, dizendo que só vai ver a hora que ele quer, ou que ela quer, e começa aquele conflito familiar que traz para a criança. Então a gente explica que pai e mãe têm direitos iguais, independente do companheiro, do cônjuge, ou do namorado, ou daquela pessoa que você teve um relacionamento, ele vai continuar sendo pai, entendeu? Então ele tem todo o direito de ter a filha ou filho a hora que ele quiser ver ou estar. Claro que vai respeitar a organização familiar, o que ele já tinha como organização. Qual tipo de organização? É que juntos ele tinha hora de ir para a escola, ele tinha hora de comer, ele tinha hora de dormir, e quando se separa, ele vai viver uma outra realidade, o parceiro, a parceira vai viver uma outra realidade, que tem que se organizar, e aquilo que quando era casado era de um jeito, automaticamente, depois que se separou, vai ser de outro. E os dois têm que se organizar para isso, né? Porque era assim que deveria continuar, mas muitas das vezes não continuam, não é. Então eles têm que se respeitar a primeira coisa. Quando isso não acontece, e aí começa uma negligência, porque a criança começa a ser negligenciada, ferida, maltratada, intencionalmente? Não. Mas no momento que esse casal, esse companheiro, esse esse relacionamento não está mais sendo respeitado por ambas as partes, a criança fica naquele meio e começa a ser ferida, porque muitas das vezes a pessoa fala: teu pai é isso, teu pai é aquilo, e o pai vira: tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, e a criança vai dizer assim: vou defender quem? O que eu faço aqui? E eu amo os dois. Ou, de repente, ela tem um apego mais ao pai, esse pai foi embora. O menino tem apego mais à mãe. E essa mãe tá maltratada, tá dolorida. E o menino é a cara desse pai. E aí ela, às vezes, não intencionalmente, ela passa essas frustrações para a criança. Ou eles passam essas frustrações para a criança. A gente tenta explicar que naquele momento não é uma negligência, porque eles estão se autoagredindo e a criança está sendo atingida em um lar ou em um ambiente conflituoso. Então, às vezes, opa, peraí, mas a culpa é dela, a culpa é dele, pode ser a culpa dos dois. Não, nessa visão, nessa situação,
não intencionalmente, mas muitas vezes acontece. Então, assim, você que tem um relacionamento que durou 10 anos, se separou por algum motivo, né? A criança não é culpada por isso. Então, não brigue na frente do pai, não brigue na frente da mãe, não brigue com a avó, ou não fale para a criança o que você gostaria de falar para esse pai, ou o que você gostaria de falar para essa mãe, porque ela não tem culpa e ela não tem como se defender. Então, fique por dentro. Isso é um tipo de maus tratos, não intencional, mas traz muitos danos, ainda mais que a criança, tá? Na questão psicológica, olha meu sapinho, alguém tá mandando mensagem. Então, na questão psicológica, o que acontece? A criança começa a adquirir várias frustrações também, e ela não sabe expor, né? Ela não sabe xingar como um adulto xinga, ela não sabe tacar pedra na parede, rasgar papel para desestressar, ou assistir um futebol, uma novela. Ela vai ficar com aquele negócio remoendo, ela vai brincar, mas aquilo vai ficar na cabeça dela. Muitas vezes ela não expressa isso. E aí vai crescendo, então ela começa a ficar introvertida, ela começa a ficar acuada, ela começa a ficar entristecida. E quando você perceber, pai, mamãe, já é tarde. Entendeu? Então, vamos evitar. Casamento, marido e mulher, pode ser ex. Filho, não. Homem se defende, mulher também. Filho, muitas vezes também não. Mas quando ele se defende, vai ser colocado como rebeldia, besteira, malcriação. E, na verdade, é um modo dele se expressar que ele não está aguentando mais, tá bom? Então, fica aí por dentro, vocês. Isso eu falei do pai e mãe, que é o primeiro que a gente atende, mas também se estende aos avós, às tias paterna e materna. Então, toma cuidado com esse tipo de relacionamento, tá bom? E lá no conselho a gente aconselha a evitar esse tipo de tratamento, de relacionamento, de situação. A gente até, dependendo da situação, encaminha para um psicólogo se essa criança necessitar, a mãe solicitar, ou até mesmo encaminha a mãe se ela necessitar. Isso eu estou falando de um relacionamento que foi desfeito quase passivamente, quase amigavelmente, né? Então ainda existe um ruído, existe uma dor, mas que não atinge numa totalidade da pessoa. Naquele momento, ele nos procura devido à questão da situação da criança. Né? Eles precisam de ajuda. Esse adulto, essa mãe, esse pai, precisam de ajuda, mas eles, às vezes, não culpabiliza, mas ele refere-se à situação que está acontecendo ao outro que está trazendo para ele esse tipo de danos. Tá bom, amados? Então, fique por dentro, me adiciona aí e um abraço, até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.